tática na tela, jogam as pretas nessa posição, é um exercício intermediário avançado. No bloco, se eu não me engano, ele é nível 8, nível 9, então é um exercício bem razoável, né? Muito bom para a gente treinar o cálculo. Pause o vídeo antes de vocês verem a solução, né? Bora exercitar primeiro. É muito importante vocês tentarem sozinhos e aí depois vocês veem, né, a explicação. Como qualquer outra disciplina, né? O xadrez é bem parecido. Tem que ter o esforço pessoal. Então bora lá. As pretas jogam nessa posição. Pausa o vídeo e tenta resolver. A aguinha é boa, né? Sempre boa. Seguinte. O que eu sempre falo? Primeira coisa, bora identificar o que está acontecendo na posição. Antes de já tentar desnorteado, tentar resolver, achar a lance, a gente tem que ver como é que está o material, né? O que está acontecendo com as nossas peças também. Então vamos lá, a gente tem 5 peões contra 5 peões as well também. De pretas, a gente tem 2 torres, um cavalo, um bispo, uma dama, contra 2 torres, um bispo, um cavalo e uma dama. Então o material está completamente equilibrado nessa posição. E agora o que a gente pode identificar de fraqueza e de vantagem, né, de iniciativa talvez na nossa posição. A gente tem um cavalo atacado, então se já fosse a vez das brancas, por exemplo, já tomaria esse cavalo, a gente já ia perder uma peça. Então a gente tem um cavalo atacado, tem que tomar cuidado com isso. Em suma, é isso, de fraqueza da nossa posição, beleza? E também, né, as brancas, se a gente não fizer, se a gente ficar passando o tempo, bobeando, as brancas têm um certo ataque iminente, né? Quase acontecendo. Um H5, peão toma, talvez uns sacrifícios aqui, porque as peças estão relativamente bem colocadas, né? Talvez passe a torre aqui para G, na coluna de G, e o ataque pode chegar se a gente bobear. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, ponto positivo da nossa posição. O nosso cavalo, querendo ou não, nessa posição, ele está bem colocado, né? Está próximo aqui do campo do adversário, né? Na ala da dama, onde está o rei. Então ele pode ser uma peça de ataque. A nossa dama com o bispo, né? Fazendo uma bateria, fazendo um espeto, né? Que a gente fala. Tá já mirando aqui no rei e a gente está ameaçando o mate, né? Se, por exemplo, essa torre vazar. Esse é um dos termos da posição. E as nossas torres também estão bem colocadas, né? Elas estão em colunas, estão tentando dominar as colunas, né? Todas as nossas peças, então, estão bem colocadas. Essa é a nossa vantagem. Agora, cabe a nós utilizar as nossas peças ao nosso favor. Se a gente não conseguir, muito provavelmente as brancas vão ganhar essa posição. Então bora lá. Lances candidatos. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Cheques. Se não der cheques, a gente vai para capturas. Se não der capturas, para lances de ameaça. Então bora lá. Lances de cheques. Dama por G2, né? Cavalo A3 e cavalo C3 são os lances candidatos. Vamos eliminar já da dama. Vamos ver. Dama por B2, porque é um lance só. Então vamos já ver da dama. Dama por B2, torre por, forçado. E aí a gente pode tentar com mais cheques. Cavalo A3, só que rei C1 ou rei A1 e acabou aqui todo o ataque, né? Vou capturar de bispo, mas aí o rei captura e de novo não tem muita coisa acontecendo. Então dama por não é a solução. Vamos lá, cavalo C3. Cavalo C3 não funciona também porque simplesmente peão toma. E cavalo A3. Não pode tomar porque está levando mate. Também não. Por quê? Por conta desse cavalo de B3. Então, ó, cavalo A3, peão toma. Vou dar mate em A1. Só que aí ou o rei vai para C2, ou, né, pior ainda para as pretas, simplesmente cavalo toma dama. Então não tem também lances. O cavalo não funciona. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Ó. Dama por não funciona. Porque simplesmente não tem ataque das pretas suficiente, né? A gente consegue se defender. E qualquer lance, os outros lances aqui também não funcionam. E cavalo A3 também não funciona, porque dama A1, cavalo toma dama. Beleza? Então, não é cheques. Na posição aqui não é cheques. Então vamos para capturas. Quais são as capturas que estão acontecendo aqui na posição? Né? As capturas, dama por peão, mas a gente já descartou, né? Na parte dos cheques. E agora a gente tem duas capturas muito interessantes. Torre por bispo, tentando ver se a gente consegue desviar uma das peças para dar mate. E torre por peão. Vamos ver torre por bispo.
que é uma das capturas. Torre por bispo, se ele tomar de torre, a gente dá mate em b2. Seria excelente. O problema é que ele não vai tomar de torre. Depois de torre por bispo, dama toma. E cadê o ataque? A gente não tem mais ataque. Se vocês tentarem, cavalo A3 não funciona de novo. Sempre está protegido aqui pela torre e pelo cavalo. E dama também não funciona aqui por conta de novo da torre. Então não é torre por bispo. Aqui só para passar para vocês. Aqui não tem ataque. Se a gente tenta a torre aqui, a dama toma com um cheque e a gente está perdido. Beleza? Então não é torre por bispo. Agora vamos calcular um lance muito interessante. Muitos, né, quando estiverem jogando, provavelmente passaria despercebido esse lance. Eu, por exemplo, por isso que é importante a resolução de táticas, para ficar cada vez mais na nossa cabeça que lances como torre por peão às vezes são a melhor opção, às vezes é a melhor opção. Por quê? Por que às vezes não passa despercebido? Porque a gente está aparentemente entregando uma torre, né? O que acontece depois de torre por torre? Bem, qual que é a ideia de torre por torre também, inicial? A ideia é ganhar um peão, além disso, salvar o cavalo, e também tem lances, né, envolvendo agora a falta de sincronia entre a dama, o bispo, a torre e o rei. Né? E aí o cavalo aqui ele vai ganhar um papel importante, que nem a gente já viu em outros vídeos, em outras táticas, quando o cavalo tem a combinação com a dama perto do monarca adversário. Então, vamos calcular se torre por peão funciona, beleza? Torre por peão. Primeiramente, vai que as brancas, por medo, resolvem ignorar. Se ignorar, tá rolando o quê? Torre por bispo. Se fizer um lance aleatório, por exemplo, torre por bispo. E aí depois, por exemplo, dama por torre, tá caindo a dama e nem pode capturar de volta porque tá rolando mate. Então, por exemplo, aqui, ó, torre por. Se fizer um lance aleatório, tá caindo o bispo. Se tomar de torre, já leva mate. Então a gente, além de tomar o peão, a gente ameaça tomar esse bispo também. Então, as brancas têm que fazer algo a respeito disso. Se tirar só o bispo também, a torre está caindo e a gente vai ficar com um ataque muito forte e sempre ameaça aqui de mate em B2. Então vamos lá, o que acontece torre por peão se as brancas aceitarem dama por torre? A gente aparentemente entregou um material, né? Aqui, aparentemente não, a gente entregou o material. A gente continua com uma sequência muito forte, que eu espero que vocês tenham visto, que é dama por peão. Ué, mas não estava protegido? Ainda está protegido. Só que agora a diferença é que a dama não está em D3, mas em C4. E isso vai fazer total diferença para o cavalo que vai entrar em protagonismo agora. Então, torre por peão, dama por torre por peão, dama por peão, torre por dama, cavalo A3 cheque agora. Não importa para o rei onde for, se ele for para 1 ou C1, porque a gente vai tomar com o bispo a torre cheque. Depois, por exemplo, rei toma bispo para ganhar um pouco de material de volta. Cavalo toma dama com cheque aqui em C4 e a gente recuperou o material, porque depois de rei C2, por exemplo, torre toma bispo e a gente vai entrar no final com torre e cavalo contra torre e cavalo, só que a gente tem, deixa eu ver, a gente tem 2 peões a mais, porque aqui as brancas vão ter o peão de A, de D e de H, e a gente tem todo o resto. Vou passar aqui para vocês verem com mais clareza. Ó. Torre por peão, dama por peão. Depois de torre por forçado, cavalo A3 cheque. Se rei A1 ou C1, tanto faz. Primeiro bispo toma torre para ganhar um pouco de tempo. E aí a gente captura o cavalo de novo. A dama com o cavalo dando cheque. E a torre vem e captura o bispo. E a gente entra no final igualado de peças, só que com 2 peões a mais. E totalmente ganho, né? Porque esse peão aqui tá fraco, esse peão tá fraco, esse peão tá fraco. O único peão nosso fraco é esse, só que a gente consegue defender. E a gente vai lentamente avançar os nossos peões e capturar do adversário. Se a gente não fizer nenhuma besteira, teoricamente, essa posição aqui é ganha para as pretas. Beleza? Então nessa posição, o bonito lance, torre por peão, aparentemente sem muito sentido, entregando a torre.
é totalmente vencedor. E isso que é importante fazer tática, pra gente, e quando a gente estiver nessas posições, nas nossas partidas, a gente cogitar em lances esquisitos, aparentemente, como esse. A ideia de fazer tática é o que? Melhorar o cálculo, mas também melhorar o que? A nossa intuição. Para que lances assim a gente possa tentar cogitar, né, ser mais plausível. Para deixar de ser esquisito um lance como esse e muitas vezes ser até um lance normal, entendeu? Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Parte 41, um abraço, até a próxima.